Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças do 4º e do 5º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam animados aí para nossas aulas de língua portuguesa da semana. Para descobrir o tema da nossa aula, a gente vai iniciar olhando para o calendário, porque existe uma data muito importante no mês de novembro, que eu aposto que muitos de vocês já sabem do que o professor está falando. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha na data de hoje? Então, hoje é dia 23 de novembro, né? Tá quase acabando o ano, novembro é o penúltimo mês do ano, e a gente tem mais algumas aulas durante a semana de língua portuguesa, que vão ser no dia 25 e no dia 27. Mas essa data que o professor está falando para vocês, que é muito importante, ela aconteceu na semana passada, e eu aposto que vários professores já discutiram sobre esse assunto com vocês. Então, pensa aí no que representa a data do dia 20 de novembro. Vou dar um tempinho. Quem já lembrou aí das aulas da semana passada vai conseguir escrever, vai conseguir relembrar qual que é essa data aí muito facilmente. Deu tempo de pensar? Ah, isso mesmo! O dia 20 de novembro é marcado pelo Dia da Consciência Negra. E a gente vai estudar esse tema nas nossas 3 aulas de língua portuguesa da semana. Então, o tema da aula é o Dia da Consciência Negra. E para falar sobre esse tema, a gente precisa explicar algumas coisas, porque tem muita gente que não entende o porquê que é importante falar sobre esse dia e ter um dia específico sobre esse assunto, né? O porquê que se comemora no dia 20 de novembro a consciência negra. Vocês sabem? Vocês sabem qual é o motivo? Vocês sabem o que a história do Brasil teve aí, vários fatos marcantes que levaram as pessoas a organizarem essa data aí como uma data comemorativa, uma data importante? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos da aula, então, para ver o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. A gente vai discutir o tema da consciência negra por meio de vídeos, textos e demais explicações sobre o assunto. Então, a gente vai ver uma amontoada aí de informações sobre o Dia da Consciência Negra. A gente também vai entender os problemas gerados pelo processo de escravidão da população negra. Porque se hoje a gente tem uma data que relembra, né, o dia 20 de novembro, a questão da consciência negra, é porque existia um problema muito sério no Brasil, que foi a escravidão. E além disso, a gente vai conhecer as principais leis que ajudaram no processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, a escravidão ela foi uma coisa muito triste que aconteceu e em um determinado momento da história as pessoas perceberam que não dava para continuar mais com aquela situação, né? Então, vamos prosseguir aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre o assunto. Antes de começar a aula em si, eu quero que vocês preencham aí no caderno essas informações, né? A data de hoje, dia 23/11/2020. Além disso,
o nome completo de vocês, não esquecendo da letra maiúscula. Nesse momento, para a gente organizar o tempo, né, para ficar mais simples, escrevam o primeiro nome, depois vocês voltam na atividade e completam aí o restante. Além disso, vocês vão colocar o título aí no caderno, Aula de Língua Portuguesa, e o tema da nossa aula, que é o Dia da Consciência Negra. Então, o professor vai dar um tempinho para vocês preencherem essas informações e a gente já vai começar a nossa aula de hoje. Isso aí, deu tempo, né? E caso não tenha dado, como sempre o professor fala, depois volta e completa as informações aí que não deu tempo de escrever, certo? Bom, então o que representa o Dia da Consciência Negra? Acompanhe a leitura com o professor aí na tela. A Lei 10.639 de 2003 estabelece que no dia 20 de novembro seja comemorado o Dia da Consciência Negra. A data foi criada para discutir a história dos negros no país, sua cultura e sua colaboração para a nação que temos hoje. Além disso, é também uma oportunidade para lembrar e evidenciar os problemas sociais que ainda afligem parcela dessa população. Essa parcela da população, né? Então a gente sabe, como o professor acabou de falar, que a escravidão ela já aconteceu faz bastante tempo, porém, ainda nos dias de hoje a gente vive algumas consequências daquele processo histórico muito triste que aconteceu lá atrás, né? Então tem algumas perguntas aí que vão ser respondidas, não somente na aula de hoje, mas no decorrer das nossas aulas. E elas são: por que o dia 20 de novembro foi escolhido para comemorar o Dia da Consciência Negra? Quem foi Zumbi de Palmares e por que ele é um símbolo tão importante para o povo negro? E além disso, o que foram os quilombos? Então, quem sabe vocês já saibam algumas dessas informações, mas é sempre muito importante a gente rever, né? Porque conhecimento nunca é demais. Então vamos continuar aqui. O que motivou os problemas sociais vividos pelos negros no Brasil? Então, por que a gente precisa falar sobre esse problema social gerado pela escravidão? O que levou as pessoas a organizarem uma data, né, para falar especificamente sobre esse problema? Eu já respondi para vocês, né? O que motivou foi a escravidão. Então agora o professor, antes de entrar mais detalhadamente nesse assunto, vai mostrar um vídeo que explica de forma bem legal, bem básica, o que aconteceu lá na época em que os portugueses chegaram no Brasil. Então observa aí na tela, presta bastante atenção, porque depois que vocês assistirem o vídeo, a gente vai discutir sobre um pouquinho do que é falado nele. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas,
e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Bom, então vocês viram muitas informações importantes aí no vídeo e a gente vai fazer uma revisão de tudo que foi falado, porque existem várias coisas que a gente pode comentar para que vocês ampliem os conhecimentos sobre esse tema, tá? Então observem aí na tela. Os africanos viviam em reinos. Então a ideia, tem muita pessoa que tem a ideia de que os africanos eles eram pobres, viviam em situações miseráveis quando estavam lá na África, o que é uma mentira. Eles viviam nos seus reinos muito bem organizados. Naquela época em que eles estavam ainda na África, eles dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. E foi esse o motivo que motivou os portugueses a tirá-los da terra deles e trazer para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil era um continente muito grande e sem mão de obra. Então, precisava-se de pessoas que trabalhassem com essas coisas e os africanos sabiam trabalhar muito bem com isso. Eles cultuavam diversos deuses e a natureza. Houve a exploração europeia, né? Os africanos eram enviados como escravos para a Europa no primeiro momento. O comércio de seres humanos não ficou restrito à Europa, mas a várias partes do mundo, e o Brasil posteriormente foi um desses lugares. Houve a necessidade de mão de obra escrava. O Brasil recebeu 40% de todos os escravos vindo à força para a América, então nenhum escravo veio por vontade própria, foi tudo à força, né? O transporte dos negros escravizados era feito em condições desumanas, nos chamados navios negreiros,
Muitos morriam ainda durante o trajeto. Quando eles chegavam aqui, quando eles conseguiam sobreviver a todas essas situações, eles eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas. Eram obrigados a trabalhar por longas horas, não se alimentavam nem se vestiam dignamente. Dormiam em senzalas e os castigos físicos eram constantes e não ganhavam um tostão pelo trabalho que eles desenvolviam. Os donos dos escravos não se importavam se eles morressem. Por quê? Porque era fácil adquirir um novo escravo, né? Porque a vinda de navios negreiros era constante aqui para o Brasil. Além disso, a expectativa de vida dessas pessoas que vinham da África era muito baixa. Por quê? Porque a situação de vida era tão ruim e tão humilhante que eles não conseguiam sobreviver por muito tempo, né? Eles eram proibidos de praticar as suas religiões, a sua cultura, e eram obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Nem o dialeto, a linguagem deles, eles podiam falar quando eles chegaram aqui no Brasil, porque era considerado pela igreja como algo profano. Eles mantiveram a sua cultura viva, realizando seus rituais e costumes de forma escondida, e foi nesse momento que surgiu a capoeira, que é um esporte muito comum, né, e criado pelos africanos. A maior parte dos africanos trazidos para o Brasil eram homens, por quê? Porque acreditava-se que eles eram aí mais fortes para os trabalhos braçais. Enquanto que as mulheres, quando elas não conseguiam aí trabalhar nas lavouras, elas iam para casas. Viravam o quê? Empregadas domésticas, né, chamadas naquela época de mucamas. E a miscigenação, ou seja, essa mistura de africanos, europeus e indígenas que moravam já aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem, é o ponto-chave na constituição da população brasileira. Então, a maior parte da população brasileira tem origem nos africanos, nos portugueses e nos indígenas. Além disso, as revoltas e fugas eram constantes, porque pensa só, imagina você viver numa situação desumana, né? Não poder se vestir, não poder comer, ter que trabalhar por várias horas e ainda ser castigado por isso. Então, eles, é claro, que tentavam fugir e quando conseguiam, eles buscavam aí um lugar para viver protegidos e longe daqueles senhores lá que colocavam tantos castigos na vida deles. Os escravos que conseguiam fugir formavam nas florestas os quilombos, onde viviam em liberdade, onde conseguiam viver em liberdade. Alguns escravos conseguiam comprar a sua liberdade adquirindo a carta de alforria. O que é a carta de alforria? É a carta que era emitida pelo dono do escravo naquela época, permitindo que ele tivesse liberdade. Sem essa carta, esse escravo não podia, de maneira alguma, viver em liberdade na sociedade. Com as crescentes revoltas dos povos africanos por viver em condições desumanas, o sentimento abolicionista também começou a crescer na população. Ou seja, as pessoas começaram a se sensibilizar com aquela situação e começaram a perceber que aquilo era muito errado. Afinal, eram todos seres humanos, né, que eram tratados pior do que alguns animais. Embora a abolição colocasse o fim na escravidão, não foi dada nenhuma forma de assistência aos então, né, ex-escravos, gerando inúmeras dificuldades, preconceitos e discriminação. A escravidão deixou cicatrizes profundas na história desses povos, né? Os negros vivem ainda hoje os reflexos desse período. Por quê? Porque eles têm menor escolaridade, eles têm menor qualificação, eles têm salários menores do que os brancos, eles não se veem representados nas mídias, e se vocês lembrarem da aula de formação humana que o professor deu na semana passada, se vocês estão assistindo bem certinho, vocês vão lembrar de como a mídia aí, ela consegue interferir, colocar na nossa mente, né, alguns ensinamentos, e como, por exemplo, as pessoas afrodescendentes não se veem representadas nas mídias. Além disso, falta representatividade na política. O Brasil, por exemplo, nunca teve um presidente negro, uma presidente negra, né? Então eles não se veem representados nem no governo, e além disso, eles exercem menos cargos de chefia. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que eles não têm competência para isso? Muita gente pensa assim, que é falta de competência, mas na realidade é falta de oportunidades, e em cima da falta de oportunidades tem o preconceito contra essas pessoas em virtude da cor da pele, o que é algo muito ruim. Continuando aqui então. Essa situação é inaceitável diante da importância da população negra para a história do Brasil. A gente sabe que a quantia de negros que chegou no Brasil era muito maior do que a quantia de portugueses. Então, como é que uma população que era constituída aí por maioridade de negros, conseguiu, né, consegue até hoje ser ainda menosprezada no sentido de direitos? Os africanos foram fonte de informação para os portugueses, como o professor já explicou. 6 milhões de africanos deixaram a África forçados e os descendentes dos africanos passam por diversos tipos de exploração e violência. A colonização africana no Brasil foi muito maior do que a europeia
E as lutas do movimento negro foram e são fundamentais para a conquista e ampliação de vários direitos, mas a luta por resistência e representatividade ainda continua. Bom, vocês perceberam aí na tela que o professor grifou várias palavras que podem ser um pouquinho complicadas. Então vamos dar uma olhadinha no significado dessas palavras? Vamos tentar adivinhar o que elas significam? Então eu trouxe aqui para vocês as palavras e os seus significados. Então a gente vai tentar adivinhar qual é o significado de cada uma dessas expressões. Então vamos começar aqui pegando esse significado que está aqui na mão do professor. Uma série de movimentos realizados por pessoas que lutam contra o racismo e por direitos. Qual dessas palavras aqui será que melhor que se encaixa com esse significado? Será que são os navios negreiros? Acho que não, né? Não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Será que é o movimento negro? Ah, é isso mesmo, ó. O movimento negro é responsável aí por uma série de movimentos que buscam o direito das pessoas que são afrodescendentes. Então aqui a gente já achou o significado. Vamos para o próximo. Locais de refúgio de escravos africanos e afrodescendentes em todo o continente americano. Qual será que é esse local? É miscigenação? Acho que não, né? Será que é mucamas? Também acho que não. Carta de alforria? Será que é isso? Desumano? Será que isso aqui conecta com essa explicação? Eu acho que não, né? Senzalas? Será que as senzalas são os locais de refúgio de escravos africanos? Também vou deixar aqui separadinho que talvez confunda essa daqui. Abolicionista. Alguém sabe aí o significado de abolicionista? Mas não tem a ver ainda com essa explicação aqui. Expectativa de vida também não tem conexão. Então a gente fica entre essas duas explicações aqui. Quilombos e senzalas. Quando os negros fugiam daquela situação degradante, eles iam para a senzala ou para os quilombos que eram no meio das matas? Acertou quem pensou em quilombos. Isso, os quilombos eram esses locais de refúgio, né? Vamos ver o próximo então. Eram navios de carga para o transporte de pessoas escravizadas. Esse está super fácil. O nome desse navio que trazia os africanos lá da África aqui para o Brasil é navios negreiros, né? Como o vídeo falou lá, muitas pessoas nem chegavam a desembarcar aqui no Brasil porque morriam nessa caminhada. Vamos ver o próximo. Processo ou resultado de mistura de raças. Qual dessas expressões aqui que está falando sobre isso, será? Quem falou aí miscigenação, acertou. A miscigenação é esse processo aí de misturar raças e, como o professor falou, no Brasil as raças predominantes foram as portuguesas, as indígenas e as africanas. Vamos ver o próximo. Falta de humanidade, barbárie, cruel, desalmado. O que será que é? Será que é mucamas? Será que é carta de alforria? Ou será que é desumano? Desumano, isso mesmo. Então, o desumano é aquela pessoa que tem a falta de humanidade, que não olha para o outro com empatia e, como no caso dos negros, por exemplo, não viam como pessoas, e sim como objetos que podiam ser vendidos e trocados como mercadoria. Vamos para o próximo. Documento que garantia a liberdade dos escravos. Como que é o nome mesmo? É Carta de Alforria, isso mesmo. A Carta de Alforria era o documento que dava liberdade aí para os negros que conseguiam comprar, ou se o senhor aí da casa, ele concedia às vezes de graça, mas não era muito comum isso acontecer. Eles tinham que comprar a Carta de Alforria. Quem defende o fim da escravidão. Como é o nome dado às pessoas que defendiam e que defendem, né, aí, o fim da escravidão? Abolicionista. Então, os abolicionistas, os movimentos abolicionistas buscavam o fim da escravidão. Número aproximado de anos que um grupo ou um indivíduo irá viver. Será que é mucama, senzala ou expectativa de vida? É expectativa de vida, isso mesmo. Então, a expectativa de vida é o quanto uma pessoa consegue viver. Todos, né, os países aí têm as suas expectativas de vida e, no caso dos escravos, a expectativa de vida era muito baixa devido à situação em que eles viviam. Vamos ver o próximo? Eram escravas negras que auxiliavam nas tarefas domésticas. Senzalas ou mucamas? Eram mucamas, eram aquelas mulheres que trabalhavam dentro das casas, né, para ajudar as senhoras, no caso lá. Ajudar não, na verdade, né, eram obrigadas a fazer o serviço.
E a última palavra que sobrou foi senzalas. O que eram as senzalas? Eram grandes alojamentos onde as pessoas aí, os negros, os escravos, dormiam. Então aqui estão as principais expressões que a gente viu ali durante o vídeo e que é muito importante que a gente entenda o significado delas para compreender o que de fato foi a escravidão no Brasil. Vamos retornar ali para a tela da TV? Então aqui está todo o significado do glossário, né, que o professor acabou de mostrar para vocês. E a gente também pode buscar uma outra forma de buscar o significado. É claro que a gente está estudando língua portuguesa e nesse caso, né, a gente se concentra nas palavras. Mas eu também trouxe aqui algumas imagens que podem explicar algumas coisas. Então observa aí. Tem aí na tela a imagem número 1, a imagem número 2 e a imagem número 3. Algumas dessas palavras que a gente acabou de ver podem ser aplicadas a essas imagens. Então a primeira, o que a gente está vendo ali na primeira imagem? São vários escravos acorrentados. Qual é a melhor expressão para definir essa imagem? Desumano, né? Isso é totalmente desumano. Imagina só amarrar as pessoas, acorrentar as pessoas para que elas não pudessem nem se movimentar. Isso é algo desumano, é algo que não tem aí, é um tratamento dado às pessoas de uma forma muito ruim. Na segunda imagem, a gente está vendo um grupo aí de escravos, né, em um determinado local. Como que é o nome desse local mesmo, onde eles ficavam? A senzala. Eles não podiam morar, obviamente, né, junto com os seus senhores, então eles tinham um lugar próprio para dormir, para se alimentar muito mal, né, para dormir muito mal, porque muitas vezes essas pessoas dormiam inclusive no chão. E por último, a última imagem representa o quilombo, que era o lugar de refúgio desses escravos quando eles fugiam. Agora tem a imagem número 4, número 5 e número 6. A número 4, a gente está vendo várias pessoas negras, né, homens ali em sua maioria, dentro de um determinado lugar. Já dá para ver ali que se trata de um navio, né? Então essa imagem é de um navio negreiro. A quinta imagem a gente vê uma mistura de várias raças. Como é o nome dado mesmo a essa mistura que aconteceu no Brasil? Miscigenação, isso mesmo. E a gente viu que as mulheres, elas na sua grande maioria trabalhavam com as senhoras das casas, né? E a elas era dado o nome de mucama, as mucamas, ou as empregadas lá no caso domésticas, né? Então vamos agora vou fazer uma outra pergunta para vocês. Por que será que os portugueses escolheram os africanos para a escravidão? Eu já contei, né, que os africanos eles tinham uma tecnologia muito avançada, um conhecimento muito avançado a respeito de várias questões, vários processos aí de plantio, de mineração. Eles sabiam muitas coisas porque eles já faziam isso lá na África. Mas os portugueses, quando eles chegaram no Brasil, eles encontraram já uma população morando aqui. Essa população era a população indígena. Será que os africanos não tentaram escravizar os indígenas também? É claro que eles tentaram, né? Só para vocês terem uma ideia, os portugueses, eles vieram em um número muito menor de pessoas. E quando eles chegaram aqui, tinham muitos índios, muitos indígenas. Então, obviamente, eles tentaram, naquele primeiro momento, escravizar os indígenas. Mas eles não conseguiram. E eu pergunto para vocês, por que será que eles não conseguiram escravizar os indígenas? E eu já conto também, porque eu acredito que a maioria de vocês não saiba, mas tem um motivo religioso por trás dessa questão. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e eles viram os indígenas, eles acreditavam que os indígenas eram inocentes. Eles até tentaram escravizar esses povos, mas perceberam que os indígenas tinham uma outra forma de se relacionar com o trabalho, né? Eles têm uma relação muito mais próxima com a terra, com a organização do seu local, com as plantas, né, com a caça. Então, quando eles começaram a ser obrigados a trabalhar nas fazendas e tudo mais, eles não conseguiram corresponder às expectativas dos portugueses. E, além disso, os portugueses tinham uma espécie de empatia, digamos assim, pelos indígenas, porque eles acreditavam que os indígenas eram daquele jeito, né, que eles eram, no caso, aquela relação que eles tinham com o ambiente onde eles viviam, que era dessa forma, porque eles ainda não tinham conhecido o catolicismo, que era a fé cristã dos portugueses. Então, eles acreditavam que os indígenas poderiam mudar o comportamento à medida que os portugueses fossem ensinando a fé cristã para eles. Ao contrário dos africanos.
como o professor falou, os africanos já eram escravizados em outras partes do mundo antes de começarem a vir para o Brasil, né? E os portugueses já conheciam a população da África e já, né, comerciavam as pessoas que moravam lá. E também já conheciam a cultura do povo africano e sabiam que a fé dos africanos era diferente da fé cristã, no caso, que era aí praticada na Europa. Então, eles preferiram, né, eles diziam que um dos motivos para os negros serem escravizados era o fato de que eles eram pagãos, ou seja, eles não acreditavam no Deus, né, que a fé cristã acreditava. Então, por muito tempo, inclusive até mesmo figuras religiosas muito importantes falavam aos negros que a escravidão era um processo de cura dos pecados, que eles viviam naquelas condições horríveis em vida para que pudessem alcançar o paraíso depois que morressem. E olha que coisa muito injusta e ruim, né? Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, por quê? Porque os indígenas, eles foram poupados da escravidão, porque eles não conseguiam trabalhar da mesma forma que os africanos conseguiam pelo número fatores de conhecimento, né, o quanto eles conheciam vários processos que foram importantíssimos para que o Brasil crescesse aí economicamente. Mas o que será que motivou a abolição da escravidão no Brasil? Pensa só, se eles eram tão importantes para conseguir fazer com que a economia do país, né, que o dinheiro aumentasse, para que o país começasse a se transformar em uma nação, por que será que eles foram poupados? Será que a coroa portuguesa, os portugueses, chegaram no momento em que eles mesmos perceberam que aquilo era muito ruim? Ou por outros motivos? Bom, então de todas essas leis que a gente viu aí, a gente vai se concentrar em 3 delas. Esse exercício está lá na atividade que vocês receberam em casa, então aqui o professor já vai revelar para vocês, caso vocês não tenham conseguido fazer ela ainda, né? Então, houve a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre e a lei áurea. Então vamos tentar completar essas informações aqui? A decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres. Bom, a gente sabe que só pode ser o quê? A lei do ventre livre, né? Então as crianças que começaram a nascer a partir daquele momento nasciam em liberdade. Só que pensa só, como é que uma criança ia nascer em liberdade e seus pais iam continuar sendo escravos? Então foi uma lei muito falha nesse sentido. Vamos ver a próxima. A concedia a alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos, mas possuía condições rígidas. Então, 60 anos, olha a palavra que se parece ali, sexagenários, a lei dos sexagenários, que também era uma lei que não tinha nenhum impacto, porque pensa só, a expectativa de vida de um escravo era muito pequena, então quase nenhum conseguia chegar aos 60 anos. Então, foi uma lei que foi feita, mas que não conseguiu aí ter nenhum tipo de efeito. E por fim, né, a lei áurea, que deu a liberdade aos escravos, mas é muito importante dizer que quando a princesa Isabel assinou a lei áurea, ela não fez isso porque ela era uma salvadora da pátria. A lei áurea só foi assinada porque os movimentos negros tomaram muita força e obrigaram a coroa portuguesa a abolir a escravidão. Bom, a gente está chegando no fim da nossa aula, vamos ver se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos? A gente discutiu o tema da consciência negra, né, por meio de vídeos, textos e explicações que o professor deu. Então a gente conseguiu. A gente entendeu os problemas gerados pelo processo de escravidão da população negra? Sim, a gente viu aí várias coisas que aconteceram com a população negra depois que a escravidão acabou. E além disso, a gente conheceu as principais leis que foram criadas para tentar aí impedir a continuidade da escravidão no Brasil, que foram a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a lei áurea, por fim, que dava a liberdade, mas que não garantia nenhuma ajuda a essas pessoas que agora não eram mais escravas, né? Então, essas foram as 3 principais leis que aconteceram. Bom, crianças, eu espero vocês na aula de quarta-feira para a gente continuar essa conversa que é muito importante e para aprender muito mais sobre as pessoas, né, e a afrodescendência e a importância do dia 20 de novembro, tá? Então, um abraço, se cuidem e até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham aqui nas aulas de matemática. Todos vocês, muito bem-vindos. Bem, e hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando do que será? Do que será o tema da nossa aula, né? A temática da nossa aula. Vamos olhar o objetivo?
Hoje, então, nós vamos resolver desafios numéricos que envolvam as operações de adição e subtração. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Hoje nós vamos trabalhar com alguns desafios numéricos, assim, trabalhando com as ideias da multiplicação, com as ideias da divisão. E a gente já teve uma aula sobre isso há alguns dias atrás. Lembra que a professora trouxe aqui uns desafios que tinha que fazer umas contas de mais, de menos, assim, né? Então, hoje nós vamos continuar trabalhando com essa ideia. E eu trouxe outras coisas para a gente fazer. Mas para a gente relembrar aquela aula que a gente teve, né, há uns dias atrás, eu trouxe aí uma atividade. Vamos ver na nossa telinha? Lembram que nós fizemos essa atividade dos números faltantes? Então, essa atividade dos números faltantes era para a gente completar ali, né, as nossas contas com os números que estavam naqueles quadradinhos ali vazios, né? Tem alguns números que estão faltantes aí nessa operação de adição e subtração. Aí a gente vai ter que olhar para cada uma delas, fazer algumas interpretações aí numéricas, né, quantitativas, ou seja, a gente vai ter que pensar que número que foi somado com aquele para dar aquele outro, que número que eu tirei daqui para sobrar isso. Então, nós vamos ter que pensar nessas relações operatórias. Ok? Muito bem? Então, vamos ver aqui na mesa com a professora. A nossa primeira atividade, aí, que apareceu para vocês aí na telinha, nós vamos fazer aqui comigo na mesa com a prof aqui, ó, com essa cartelinha aqui, que é a mesma que apareceu para vocês lá, né? Então, vamos ver lá. Aquele dia na aula, a professora perguntou para vocês assim, né? Veja, nós estamos fazendo uma adição. Se é uma adição, aqui embaixo é o resultado de uma soma de dois números. Eu tenho 5. Eu vou somar com alguma coisa que vai ter 3. Opa, é só 3? Será que é só 3? Não, não é isso, porque é uma soma. Eu não vou subtrair, eu vou somar um número. Então, esse 3, na verdade, eu vou ter que pensar em 13, porque vai ter que subir um aqui para cima. Então, é isso que eu tenho que pensar na hora de analisar a operação. Esse número menor não pode ser assim, né? Só 3. Ele tem que ser 13, porque eu estou somando 5 mais alguma coisa. Então, vamos pensar lá. 5 mais quanto que dá 13? Isso, 8. Muito bem. 8 mais 5 dá 13. Então, aquele 1 lá, a gente não pode esquecer que ele está aqui, tá? Normalmente, a gente nem põe ele aqui, porque a gente tem que pensar já que esse número aqui não é só 3. Mas a professora está colocando aqui para mostrar para vocês que ele existe. Ele não faz parte da conta, mas ele existe, tá bom? Então, a professora vai colocar ele aqui ainda, só para fazer referência agora a essa quantidade que está aqui. Opa, se aqui eu tive, né, a soma de 13, aquele 1 vai somar com 4 agora. 4 mais 1 é quanto? Isso, é 5. Muito bem, ótimo. Agora eu posso tirar esse número 1, porque ele não faz parte da conta, né? Nós vamos só trabalhar com os números que estão aparecendo. Aquele lá foi só para nos ajudar a pensar na questão aqui do 3, que não é só 3, é 13. Muito bem, o número 8 mais alguma coisa que dá 6, é só 6? Isso, não é só 6, né? Muito bem, ó, tem gente que já está esperta. Na verdade, é 16 centenas, né? Porque aqui é a ordem da centena. Essa ordem aqui vai levar um agrupamento para a ordem superior, que no caso aqui é a unidade de milhar. Então, 8 mais quanto que dá 16 centenas? Que eu estou trabalhando com a ordem das centenas. Então, vamos lá. 8 mais quanto que dá 16? Pense lá, 8 mais... Isso, 8 mais 8 é metade, né? Ou o caso 16 é o dobro do 8. Então, eu tenho que ter 2 8s para dar 16. Ótimo. E esse número 1 aqui vai nos ajudar a fazer essa operação agora aqui, ó. Essa parte da operação. 4 mais 1, quanto é? Isso, é 5. Muito bem. Então, vejam, essa sequência aqui que nós fizemos da operação, né? Observando aqui os números que nós já tínhamos e encontramos outros 4 números que faltavam. Lembrando que esse que vai lá para cima, ele também faz parte, mesmo que ele não esteja aparecendo. Eu tenho que considerar, porque é 13 e aqui é 16, porque eu estou fazendo somas. Ok? Entenderam isso? Muito bem.
Então veja, esse desafio numérico, né, da operação que nós fizemos aqui naquela aula foi só para a gente dar uma lembrada, né, do que a gente fez naquela aula. Então isso aqui a gente já sabe, inclusive foi, né, na tarefa para a gente fazer, acho que tem bastante gente aí que acertou aquela tarefa da aula passada, né, por conta dessa situação. E hoje nós vamos mexer com outros desafios, nós vamos fazer o nosso cérebro aí fazer bastante cálculo. E como a gente vai trabalhar com cálculos de somas e subtrações, são somas e subtrações muito simples, que dá para a gente fazer cálculo mental. Claro que se a gente precisar usar o lápis, o papel, né, para rabiscar e fazer a operação, não vai ter problema. Mas se a gente conseguir fazer os cálculos mentais, né, ou seja, fazer o cálculo de cabeça, ajuda e a gente já vai treinando o nosso cérebro a fazer esses cálculos. Porque vocês vão ver que a conta aqui é muito simples. 2 mais 2, 7 mais 4. Então, são coisas que a gente consegue fazer sem armar a continha, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora, né? Vamos entrar primeiro aí na telinha, vai aparecer para vocês aí o que é a nossa atividade, que é o circuito numérico. Vamos ver o que é o circuito numérico? Você já trabalhou com circuitos numéricos? Mas o que será que é isso, professora? Circuito numérico. Então, um circuito numérico é um esquema matemático no qual vários números estão interligados entre si por meio de algumas operações matemáticas. E que no final, olha bem que interessante essa parte aí, que no final o primeiro número também será o último. Muito bem, então veja, essa é a nossa atividade do circuito numérico. E o circuito é um esquema matemático, né? Que como foi falado ali, né? O número que a gente iniciar vai ser o mesmo número que terminar, tá bom? Então não esqueça disso. A professora trouxe aqui 2 circuitos para a gente trabalhar. Então vocês vão ver aí na telinha de vocês que vai aparecer Nós vamos trabalhar com esses 2 circuitos aqui. Com o circuito mais simples, né? Com menos números e um circuito um pouquinho maior com mais números para a gente resolver, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, nós vamos pegar aqui uma caneta, deixa a professora pegar aqui uma caneta colorida para fazer os números, que nós vamos precisar escrever números, alguns papeizinhos, vocês podem também aí depois em casa fazer, porque é bem simples, né? A professora já depois vai mostrar para vocês como que a gente pode, inclusive, fazer no próprio caderno. Tá? Só deixa eu pôr alguns papeizinhos aqui na mesa que a gente vai usar. Então, nós vamos começar fazendo a nossa atividade por esse circuito aqui, tá? O circuito numérico mais simples, que é um circuito que tem 4 lugares de número e 4 operações que eu vou ter que fazer em volta, porque a seta indica a minha direção, onde eu devo seguir, né? Então, eu devo seguir na direção dessas setas. Então, as minhas operações vão ter que seguir nessas setas também. A gente vai iniciar por um número. Esse número pode ser iniciado em qualquer posição do meu circuito. Eu vou começar com o número 2. O número 2 vai começar aqui, ó. A professora escreveu aqui no papelzinho número 2 para iniciar. Ele tem que existir. Um número tem que existir para começar, tá bom? Aí eu vou colocar algumas operações nessas flechas. Vocês estão observando aí em casa as operações que a professora está colocando, né? E essas operações no meu circuito eu tenho que fechar no 2 de novo. Vamos lá? Vamos junto comigo. 2 mais 9. Faz de cabeça aí, né? Quanto que é 2 mais 9? Isso, 2 mais 9 é 11. Então, eu coloquei o 11 ali no meu segundo quadrinho. Agora lá, 11 mais 10. Quanto que é 11 mais 10? Também não é difícil. 11 mais 10 é? Isso, 21. Então, a professora colocou 21 ali no outro quadrinho. Agora, vamos pegar 21 e retirar 9. Desculpe, retirar 21 tirando 9. 21 tirando 9, quanto que dá? 12. Muito bem. Isso, deixa a professora escrever aqui o 12. 21 menos 9 é 12. Agora, 12 menos 10. 12 menos 10 é 2. Fechou o meu circuito? Verifique. Vamos de novo. 2 mais 9, 11. 11 mais 10, 21. 21 menos 9,
12. 12 menos 10, 2. Fechamos? Fechamos. Então, esse primeiro circuito nós conseguimos fechar. Veja bem como é que a professora fez, ok? Conseguiram ver? Muito bem. Então, agora nós vamos deixar esse de ladinho e vamos pegar o outro, próximo circuito, para a gente fazer mais um aqui na mesa com a professora. Agora, olha como é diferente, né, daquele outro que nós tínhamos, né? Esse aqui, nós tínhamos apenas 4 posições para a gente colocar números e 4 operações para serem feitas. Agora, nesse aqui, nós vamos ter, né, mais algumas posições, né? E nós temos mais flechinhas também. Então, presta atenção aqui para a gente fazer bem legal junto com a professora, tá bom? Bem, nós vamos começar com um número. A gente pode começar com qualquer número, professora? Pode começar com qualquer número. A gente pode começar com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Depende do que a gente quiser. Mas nós vamos começar aqui com um número, né, um pouquinho maior, digamos. Vamos começar com um número maior hoje. Vamos lá, vamos anotar o número 11, né? Um pouquinho maior que o 2, o 3, o 4 que a gente faz. Então, vamos começar com 11. Podemos começar em qualquer lugar, já falei para vocês. Mas a gente já está aqui bem facinho na frente. Vamos começar aqui pelo início do topo, mas eu posso por aqui, posso por aqui, posso por aqui, aqui ou aqui. Olha o sentido da seta, né? Olha o sentido da seta para a gente seguir no mesmo sentido. Ela poderia seguir do outro lado, professora? Pode, ela pode seguir do outro lado, não teria problema nenhum. Agora a gente vai colocar as operações nas flechinhas. Mais 6 nessa primeira flechinha. Aí aqui no cantinho, nessa flechinha do meio, vai ser essa operação aqui, ok? Muito bem. Agora nós vamos colocar outra operação nessa flechinha de baixo aqui. Ó, essa flechinha de baixo com essa operação. Beleza? Estão pegando certinho aí? Se quiser copiar bem no seu caderno aí, na sua folha, para fazer junto com a professora aqui o nosso circuito, pode copiar. Agora vamos colocar outra operação ali. Nós vamos colocar ali a operação menos 4, ok? E depois a gente vai colocar, vamos deixar por enquanto, né, mais essa aqui e aqui vamos deixar por enquanto vazia para você dizer para mim qual é o número que a gente vai ter que colocar aqui, tá bom? Para poder fechar no 11, ok? Muito bem. Então vamos lá. 11 mais 6. 17, isso mesmo, olha, a conta de cabeça, né, quando é número pequeno, assim, que número que a gente consegue fazer na hora, temos que treinar o nosso cálculo mental. 17, vamos pôr o 17 aqui. 17 mais 10. 17 mais 10. Quanto é 17 mais 10? Ah, esse também não é difícil, professora, porque é um número que é só, né, juntar aqui os dois primeiros e juntar o 0 com o 7. De cabeça a gente consegue fazer. Quanto é 17 mais 10? 27. Ótimo. Beleza. Muito bem. Agora vamos ver lá. Menos 12. 27 menos 12. Sobram quanto? Quanto que sobra 27 menos 12? Será que dá certo a continha que vocês fizeram? Vamos ver? 15? Muito bem, é 15. Agora, 15 tirando 4. Será que a gente vai conseguir fechar esse circuito? Olha bem, ó, a professora fez uma conta, colocou umas contas aqui na nossa... no nosso circuito, e ó, a gente tem 15 aqui, a gente tem menos 4, depois vai ter menos 3, será que foi uma boa escolha colocar essas operações na nossa cartela do circuito? O que vocês acham? Bem, vamos continuar até mais um pouquinho para vocês pensarem comigo se vai dar certo ou não, tá bom? Ó, vocês têm que analisar, vejam bem como é que a professora está fazendo, porque vocês têm que analisar se vai ser possível a gente continuar ou teremos que alterar alguma coisa, tá bom? O circuito numérico serve para isso, para a gente detectar também coisas que a gente precisa alterar, beleza? Então vamos lá. 15 menos 4, já chegamos no 11, olha aqui, ó, olha o que aconteceu. O que aconteceu no meu circuito, professora?
o meu circuito não fiz uma boa escolha colocando estas operações nas flechas. Isso pode acontecer com a gente? Pode, a gente pode escolher operações que não fecham o nosso circuito. Olha que nós tínhamos 4, né, ou melhor, 6, né? Nós tínhamos 6 números para colocar e a gente acabou não conseguindo fechar todos eles. O que nós vamos fazer agora, professora? Nós vamos fazer assim, ó. Nosso circuito tá acabado, tá? Desistimos aqui? Não, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai tirar este 11 que tem aqui. Vamos trocar essa operação aqui, por exemplo, do menos 4 e vamos colocar um número maior. Vamos colocar né, pra gente somar um número um pouco maior aí, pra gente conseguir fazer a nossa operação. Vamos, por exemplo, somar 3. Conseguimos somar 3? Vejam bem, eu coloquei uma soma de 3, mas quem vai me dizer se eu posso ou se eu não posso fazer são vocês. Observem bem ali a nossa situação. Vocês têm que me dizer se a gente vai conseguir. Eu vou dar um tempinho, porque ó, depois aqui tem mais aqui. O que vocês acham? Será que foi uma boa escolha a gente fazer essa somatória aí? Eu vou ter quanto aqui? 18, muito bem. 18, eu posso tirar 3? Posso. Tiro 3, 18, eu fico com um número. Aí eu vou conseguir tirar aqui para chegar nesses. Ah, agora eu consigo. Ótimo, muito bem. Então vamos lá. 3 somados a 15 são 18, nós já achamos. Muito bem. Menos 3. Ah, agora fica fácil, professora, porque se eu somei 3 e achei 18, se eu tirar o 3, eu vou encontrar quem de novo? Isso, eu vou encontrar o 15. Ótimo! E agora, o que vai acontecer aqui? O que tem que acontecer aqui para o 15 virar 11? Pensa bem lá. O que nós temos que fazer com o 15 para o 15 virar 11? Já pensaram? Isso, ó, já estou conseguindo achar, já estou conseguindo ouvir gente aqui na telinha falando que é o número que a gente acabou de tirar, né? Que número que a gente tirou lá? Isso, a gente tirou? Quanto? Ah, não, olha, a gente não tirou ainda, ó. Menos 4. Menos 4 igual a 11. Ótimo, fechamos esse circuito? Fechamos, muito bem. Então vejam aqui que a professora, essa ideia que eu trouxe para vocês do circuito. O circuito, a gente que monta ele, a gente que escolhe os números que a gente vai colocar, as operações que a gente vai fazer. E nesse segundo circuito aqui, a gente escolheu algumas operações que não deram certo. Então, quando isso acontecer, você faz isso, tá? Você tira aquela operação para pôr uma outra no lugar que dê certo na nossa conta, ok? Fechado? Combinado? Então, faz assim no seu caderno também. Então, esses 2 circuitos a professora vai deixar por enquanto aqui na nossa frente. E aí, nós vamos fazer mais uma atividade também nessa mesma perspectiva aqui de andar com as operações, mas de um jeito diferente agora, não vai ser num circuito fechado, porque esse aqui era fechadinho, né? A gente saiu do 2, voltou para o 2, saiu do 11, voltou para o 11. Agora a gente vai fazer um outro tipo de circuito, agora aberto, né? A gente vai fazer uma atividade. Vamos ver aí na telinha? Vai aparecer para vocês. Então, esse nosso desafio é o desafio do caminhando com as operações. Esse desafio do caminhando das operações tem essas formas geométricas que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Essas formas geométricas vão ter números dentro dela, igual o nosso circuito que nós fizemos aqui na nossa mesa. Aí as flechas estão nos indicando o caminho. Isso, as flechas nos indicam esse caminho que a gente vai percorrer. E quando a gente percorrer esse caminho, nós vamos ter que escrever os números que forem surgindo na nossa corrida. Muito bem, ok? Beleza? Muito bem. Então, veja aqui na mesa da professora está esse nosso circuito aberto, né? Ó. Olha bem a flechinha aqui, ó. Vem pra cá, desce, ó, segue junto com a professora aqui, ó.
Estão vendo? Seguindo aqui as setas. Então, essas setas ou flechas estão mostrando para a gente o caminho que a gente vai percorrer. Beleza? E a gente vai sair de um número e chegar no outro. A gente sai do quadrinho para chegar lá naquele triângulo. Quais serão esses números? Então, a professora vai colocar aqui o número de partida no nosso papelzinho. O nosso número de partida é o número 10. Ó, um número bem fácil, bem pequeno, também não é um número grande. A gente consegue fazer contas mentais com 10 bem tranquilo, ok? E a gente vai ter que chegar num outro número, que esse outro número, o número de chegada do meu objetivo, né, vai ser o 7. Nossa, professora, sair de 10 para chegar no 7? Sair do 10 para chegar no 7. Fazendo todos esses caminhos aqui, essas operações? Não era mais fácil fazer 10 menos 3, chegar no 7 direto? Seria mais fácil, né? Mas hoje o nosso objetivo é trabalhar com a nossa cabecinha para fazer os cálculos no caminho. É um desafio para a gente. Então vamos lá. Aí agora a professora vai colocar as operações, tá bom? Nas flechinhas. Já vão fazendo aí de cabeça, uma outra operação que você já sabe, né? Aí quando a professora perguntar, vai ficar bem mais fácil para você responder, ok? Muito bem, vai olhando aí, ó. Eu tinha aqui um número, que depois vai acrescentar aqui, que depois tem que somar com um outro número. Esse outro número vai somar depois com mais um número. Vão fazendo aí, por enquanto, com a cabecinha de vocês. Depois, esse outro número vai somar com mais um número. Nossa, professora, tem números muito grandes aí, mais 10, mais 12. Será que eu vou conseguir chegar lá no 7 com tudo isso? Vai ter que chegar, ó. Opa, agora já começou a diminuir. Menos 3. Qual que é o próximo? Nosso próximo vai ser esse. Olha bem, veja nas setas aí a sequência, para que você não se perca e já possa ir fazendo de cabeça as operações. Ó, mais aquela ali. Conseguiram? Já estão conseguindo pensar nos números? Muito bem. Agora mais esta aqui. Ok? Agora vai ficar faltando um aqui no final, que eu não vou colocar ainda. Você que vai me dizer qual é o número que eu tenho que colocar nessa setinha aqui para chegar no 7. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com 10. 10 menos 4... é bem facinho. 10 tirando 4 sobra quanto? Isso, sobra 6. Então vamos colocar o 6 aqui. 6 mais 2. Quanto é 6 somados a 2? Bem tranquilo também, né? 8, ótimo. 8 mais 12. 8 mais 12 também é um número bem simples de fazer com conta, né, do nosso cálculo mental. Isso, 20. Olha, um número mais simples ainda de fazer conta de cabeça. 20 mais 10. Isso, muito bem. Ó, tem gente que já está falando, eu estou escutando aqui. 30, beleza. 30, aqui, opa, não é aqui, desculpe, é aqui. A professora já errou o caminho, ó. Tá vendo? A setinha enganou a professora aqui, ó, nessa de cima. Então, 20 mais 10, 30. 30, vamos tirar 3. Muito simples. 30 tirando 3 sobra quanto? Volta lá a contagem de trás para frente. Isso, 27. Muito bem. 27 tirando 6. Tira 6 do 27. Quanto sobra? 21. Muito bem. Olha, tem gente que está bem esperta junto com a professora nesse caminho nosso aqui, né? Agora vamos lá. 21 mais 3. 21 mais 3. Isso, 24. Parabéns. Agora 24 tirando 10. Menos 10, ó. 24 menos 10. Sobra quanto? Isso, sobra 14. Agora chegamos no finalmente da coisa. Quem é que eu tenho que tirar do 14 para chegar no 7? Muito bem, olha, tem pessoas que já chegaram na resposta. Menos 7. Isso, 14 menos 7 sobra
7. Então veja quanto que foi o nosso percurso aqui até chegar lá. Olha quantas operações nós tivemos que fazer. Quando a gente foi retirando, daí a gente teve que ir acrescentando, retirando, acrescentando, retirando e acrescentando. Quando chegamos no último número, qual foi a operação que a gente teve que chegar para chegar no final 7? Era essa aqui. Muito bem. Tranquilo? Ótimo. Então veja, esse circuito é um outro circuito matemático também, um circuito numérico, só que ele é aberto, ele não se fecha no mesmo número. A gente começa num número e termina em outro. Beleza? Gostaram? Beleza. Agora vamos fazer outro, nós vamos fazer outro desafio. Vamos ver aí na telinha que vai aparecer para vocês? Preencha os círculos vazios com os números 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 9, porque os outros já foram colocados, né? De modo que a soma de 4 círculos alinhados seja sempre 21. Vamos lá agora. Nós temos que fazer esse nosso desafio pensando que cada grupo de 4 números aqui, nós vamos ter somas 21, ok? Então o 3 e o 8 já estão ali. Pense com a professora, que número que eu tenho que colocar aí nas bolinhas para fechar 21? Pense junto com a prof lá. Qual será o número? Será que eu posso pôr 7, 9, 2, 4, 6? E aí? Como que será que eu vou fazer? Bem, eu já vou dar a primeira dica para vocês, a primeira ajuda aí, ó. Vamos pôr o número 9 aqui, tá bom? Ó, 8 com 3, quanto é? Isso, 11. 11 mais 9, 20. Isto. Quanto falta para 21? 1. Vamos achar o número 1 aqui na mão da professora e vamos colocar o número 1 ali na nossa sequência do nosso desafio, tá bom? Ótimo, esse lado nós já fizemos. Agora o próximo. Que será que eu vou pôr? Será que eu posso pôr um número qualquer ali? Ó, vou dar outra dica para vocês. Eu vou colocar o número 4 nessa posição. E agora? 4 mais 8. Quanto é 4 mais 8? Isso, 12. 12 mais 2. Vamos colocar um 2 aqui para ver se dá certo? 12 mais 2 dá quanto? 14. 14 mais quanto que dá 21? Faz aí no dedinho, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Paramos no 7. Isso, muito bem. Já preenchemos a outra linha. Agora falta aqui o número, quais números que faltam? Falta o número 5 e o número 6. Então, o número 5 e o número 6 eu posso pôr em qualquer posição. Fechou 21 aqui? Vamos ver? 7 com 5, 12. 12 com 6, 18. 18 com 3, 21. Então, fechou 21, 21 e 21. Muito bem. Daí, gostaram desses desafios da aula de hoje? Veja quanta coisa a gente fez, né? A gente lembrou da aula passada com os números faltantes ali na conta da soma, né? Depois a gente foi para os nossos desafios numéricos, fazendo nossos circuitos, né? Um circuito fechado e mais um circuito fechado. Inclusive, um dos circuitos fechados que a gente fez aqui, a gente mostrou que não dava para resolver, a gente teve que alterar o circuito, né? Então, isso pode acontecer aí na nossa vida também, nas nossas resoluções, né? Quando um caminho não dá certo, a gente tem que tentar outro caminho. E como a professora prometeu para vocês, eu vou mostrar aqui na lousa agora como que a gente pode fazer aquele circuito lá, né? Que eu não fiz aquela hora que a gente estava fazendo, vou fazer aqui na nossa mesa agora, deixa a professora pegar aqui uma caneta colorida para a gente poder escrever. Que aquele circuito que a gente fez, que era, né? Que a gente colocou lá na forma dos quadrados, dos círculos, a gente pode fazer assim também, ó. A gente pode fazer qualquer símbolo, né? Um círculo, uma estrela, um quadrado, um retângulo, um pentágono, o que você quiser aí, tá? Um símbolo inicial. Então, vamos acompanhar aqui na lousa com a professora. Então, a professora vai colocar aqui, por exemplo, um triângulo. Olha lá, um triângulo. Estão observando? Vai observar aí agora. Isso, triângulo. Então, esse triângulo aí,
que a professora acabou de desenhar aqui, é um símbolo que vai iniciar o meu circuito. Aí, nesse circuito, a gente tem que colocar um caminho. Um caminho para a gente poder fazer com que a pessoa, né, que for montar, resolver o nosso circuito, resolva. Então, a gente faz uma seta, uma seta, né, uma setinha. Pode fazer uma setinha sempre no sentido que a gente quer que ela ande. Aí, pode fazer, um círculo. Daí, pode fazer uma setinha na direção que a gente quer que ela ande, não podemos esquecer disso. Aí aqui a gente pode fazer um retângulo, né? E depois a gente faz a flecha de novo. Aí a gente coloca aqui mais um símbolo que a professora vai colocar aqui um pentágono. Pentágono é aquela casinha, né? Deixa eu desenhar direito aqui. Aquela casinha que a gente conhece aí, que eu desenho, que a gente sabe fazer desde pequenininho, né? A casinha. Então, a casinha é o nosso pentágono. E depois, ela termina o circuito naquele que ela começou. Esse é o circuito fechado. Aí você pode pedir para a pessoa, eu vou pôr aqui um número inicial, por exemplo, 3. Agora, eu quero que você resolva esse circuito fazendo as operações que eu vou estar mostrando para você aí nas flechas. Aí você coloca nas flechinhas, por exemplo, mais 2, mais 4, menos 5. Ela vai colocar um número aqui, e aí você vai pedir para ela olhar qual é a operação que vai fechar para chegar naquele número lá. Vamos dar um exemplo qualquer, né? 3 mais 2 são 5. 5 mais 4, 9. 9 menos 5, 4. 4 para chegar no 3. O que ela tem que fazer aqui? Isso, ela tem que diminuir 1. Pronto, fechamos um circuito numérico. Gostaram? Então, veja, esse circuito numérico aqui você pode fazer no seu caderno e desafiar o seu pai, sua mãe, seu irmão, né? E assim a gente vai aprendendo e brincando. Ok? Beleza? Muito bem, meus amores, a gente já está chegando no final da nossa aula. A gente viu um monte de coisa hoje, né? Pensamos aí com nossas cabecinhas, fizemos cálculos mentais usando somas e subtrações. E tudo isso foi para chegarmos no objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo da nossa aula? Vocês lembram? Então tá aí para vocês aí, né? O nosso objetivo inicial, que a gente conseguiu cumprir, era resolver desafios numéricos que envolvessem tanto a operação de adição como a operação da subtração. Muito bem, então tudo isso nós fizemos hoje aqui na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e muito mais ainda aprendido. Mas para vocês ainda ficarem aí, né, mais craques aí nessa situação de pensar com a cabecinha e fazer cálculos mentais e fazer um monte de conta de adições e subtrações dentro de um circuito, a professora trouxe a tarefa. Vamos vê-la? Então tá aí, ó, a tarefa são 2 circuitos que a professora trouxe para vocês. No primeiro, ali iniciando pelo 2, olha a seta para que caminho que ela está indo para você seguir junto com ela. E no outro circuito, a professora iniciou com 12. Veja o sentido que a seta está mostrando para que você possa seguir nesse sentido, fazendo as operações que estão indicadas ali em cada uma delas, ok? Muito bem, então está aí a tarefa para vocês fazerem, não está difícil, né? Está bem simples, é uma coisa bem legal de fazer, vocês vão gostar. Mas, principalmente, aprender, que é o mais importante. Bem, meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Vocês, né, fiquem bem em casa, se cuidem. Façam as tarefas com capricho, com esforço. Não esqueça que a professora sempre fala que é o esforço que ajuda a gente a aprender, né? E aí, depois, vocês podem entrar lá no blog da professora e pegar a correção da tarefa. Mas antes, faz bonitinho, tá bom? A professora fica por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês viram hoje que a prof está um pouco diferente, né? A prof está de máscara porque hoje a gente vai receber a visita da minha comadre. Convidei ela para vir aqui tomar um chimarrão comigo e para nós prosear um pouquinho, para nós conversar um pouquinho sobre os causos que a gente tem aqui em Ponta Grossa, sobre essas histórias que vêm sendo contadas de geração em geração, ok?
Vamos lá conhecer ela? Então, vamos lá. Bom dia, tudo bem com você? Como é que você tá? Ai, mas eu tô muito da boa, comadre. Ah, mas daí é ótimo. Eu fiquei demais de feliz que você me convidou pra vir aqui. Ai, tá sempre convidada. Porque você sabe que eu gosto de prosear, né? Ah, claro, mas e quem que não gosta? Oh, eu gosto de prosear, gosto de contar um caos, só não gosto de fofoca. Ah, De esse fofoca não gosto, não. Deus o livre esse tipo. Aham. E hoje eu vim aqui, eu trouxe mais uma história muito legal pra contar pra você. Pois conte. Você já ouviu falar daquela bica lá de São João Maria, do Olho d'Água? Aquele que tem lá do lado de Varanas, lá? Isso, aquele mesmo. Ah, eu ouvi falar por cima. E você sabe como é que aquilo tudo aconteceu? Pois olhe, não me lembro. Eu já escutei minha avó falou bastante dele uns tempos atrás aí, mas eu não me lembro bem certinho. Mas então hoje eu vou te contar, pode deixar. Porque há muito tempo atrás, não sei nem quanto tempo, porque faz bastante tempo. Não se sabe de onde, não se sabe como, de repente apareceu um homem aqui, aquele monge, o São João Maria. Ele apareceu e ficou lá, ele se encostou e ficou lá perto das bandas de Uvaranas, no Olho d'Água. E ficou lá e o povo ficou sabendo, e o povo fala. Foram um falando pro outro que aquele homem era milagreiro, o santo São João Maria, tá aqui em Ponta Grossa, lá perto da bica de Uvaranas. E o povo foi se chegando, e tudo em volta ali do Olho d'Água. Tudo ali em volta do Olho d'Água. E o povo foi se chegando, mas foi se chegando tudo com pouca coisa, poucas roupas, assim, pouca comida, não tinha muitas coisas. Quando o tempo foi passando, o povo foi ficando com fome, né? Então, aí o que aconteceu? Começaram a pegar as frutas, pegaram as frutas silvestres, pegaram também, de repente começaram a matar as galinhas dos fazendeiros. Você acredita nisso? Mas o tipo, daí eles foram tomando lugar ali, assim, foi isso? Foram tomando lugar. Meu Deus! Tomaram conta de tudo, pegaram e estavam invadindo as terras dos fazendeiros, mas não era por mal, era porque o povo queria comer. O povo queria comer. Aí o que aconteceu? O fazendeiro, dono das terras, começou a ficar bravo. Não queria nem saber do tal do homem milagreiro. Porque você sabia que diz que até homem cego de nascença ele curou. Mas sério essa história? Sério, pois tô te contando o que me contaram, né? Ah, isso é verdade. É. Olha, esse era dos bons então. Era dos bons ele. Aí o que aconteceu? O povo, né? Tudo ali, não queria ninguém ir embora. Não sabiam se era pela santidade do homem ou porque o seu próprio milagre não tinha acontecido ainda. Sei que daí os fazendeiros, os donos das terras, os vizinhos foram falar com o delegado. E o delegado, mas olha, você pensa num homem ruim, aquele delegado? Nossa. Metido a valente, queria era resolver tudo na bala, no tiro. Ah, de que ia conseguir tirar o povo de lá? Pois então, mas com ele não tinha conversa. Né? Vixe. De jeito nenhum. Esse desse delegado pegou e falou pros policiais deles. Falou assim pros policiais dele para eles pegarem, irem lá e tirar aquele monge de lá. E nem que fosse a força. Porque ele não queria mais esse homem lá. E os policiais foram. Mas coitado desses homens. Foram assim, sabe? Morrendo de dó do monge, pois o homem era bom. Ele tava lá cuidando do pessoal lá, né? Tava, era um homem muito do bom. E os policiais foram com dózinhos, coitado. Porque aqueles fazendeiros, aqueles curu, não queriam saber de nada, né? Queriam mandar o homem embora. Mas os policiais também eram um homem bom. Daí, os policiais chegaram lá, pediram a benção para São João Maria.
não sabiam nem como é que falava o homem. Um gaguejava de cá, o outro tremia dali, e daí como é que ia fazer para falar que tinha que prender o homem? O homem santo, você já imaginou? Então, daí os dois ficaram naquele gagueja daqui, treme de lá. Sabe quem que foi que resolveu? Foi o São João Maria mesmo. Ele mesmo pegou e falou para os policiais: filho de Deus, vocês não estão fazendo nenhum mal para mim, vocês só estão cumprindo as ordens que o padrão de vocês deu. Se vocês tentarem tirar esse povo daqui, ninguém vai sair. Vocês vão ter que me prender mesmo. Você acredita? E eles conseguiram prender ele? Saiu mesmo lá, não? Pois na hora que eles iam prender o São João Maria, o homem foi se desfazendo que nem fumaça na frente dos olhos do povo. O homem virou fumaça, ninguém mais viu os tar do São João Maria. Daí os policiais voltaram para contar pro delegado o que tinha acontecido. Eu tô até vendo o que me aconteceu com esses policiais. Pois é. Você acha que o delegado acreditou? Mas é claro que não. Achou que os dois eram um bando de medroso. É verdade. E então ele falou: pode deixar que eu mesmo vou atrás desse monge safado. E foi correndo tudo. O delegado foi correndo tudo para prender o tal do monge. Chegou lá, não viu nem a fumaça, mas disse que procurou de todo lado. Mas aquele homem voltou com o rabo entre as pernas, que depois daquele dia, nunca mais ele falou nada do tal monge. E aqueles fazendeiros curu, eles se arrependeram de ter feito mal para esse monge. Mas no que o delegado saiu dali, o monge apareceu tomando seu chimarrão numa pedra, bem tranquilo. Mas depois dali alguns dias, ele sumiu. Assim como apareceu, ele foi-se embora e ninguém sabe da onde que esse homem veio e para onde que esse homem foi. Pois é, e era essa a história do São João Maria. Você já conhecia ela? Pois então, agora que você me contou, deixa eu te contar que a minha avó me levou lá nesse olho d'água para me benzer lá. Mas não diga! Mas estou te contando, menina, porque a minha avó, ela também é daqui da cidade, faz, muitos e muitos anos, sempre foi daqui. E eu sabia que eu tinha sido batizada lá nesse olho d'água, mas eu não sabia o porquê que ele era santo. Então foi esse monge que veio que abençoou. Isso mesmo, ele abençoou esse olho d'água e hoje em dia muita gente ainda é devoto de São João Maria e vai lá para benzer as crianças, né? Pois a avó ela fez eu levar as crianças lá também para benzer. A avó benzeu os meus filhos lá no olho d'água também. E ela acredita que aquela água é santa e que o monge, que o Santo João Maria foi lá e abençoou a água e a criança que é benzida lá, eles fazem também o benzimento lá, batizado. Até tem eu tenho uma foto depois que eu vou te mostrar, que tem um monte de imagem de santo e vela que o pessoal acende lá também, né? Então é por causa disso, né? Bem por isso. Nossa, muito boa. Não sabia essa história desde o começo, como é que ela era. Mas eu escutei você contando, você falando que o povo ali do lado era curu, né? Era curu? Que Deus o livre! Pois é, né? O que era, será umas galinhas, mas será que também devia ter feito uma confusão lá, né? Naquela região. Pois olha. O povo ter chamado a polícia. Mas deixa eu te contar, você acredita que essa palavra curu é um termo aqui de Ponta Grossa? Mas não acredito! Pois estou te falando que tinha uma pessoa que tinha esse nome, quer dizer, não era bem este nome assim, sabe? Era um capitalista, um homem que tinha muito dinheiro, sabe? Ele tinha dinheiro de verdade, sabe? Dinheiro. Se precisava emprestar dele, ele, não, beleza, ó, tá o dinheiro aqui, sabe? Que não tinha banco naquela época, sabe? Então, e ele era francês. E o nome dele era Eugênio Emílio Colroux. Como que era? Eugênio Emílio Colroux. Nem eu sei falar direito. Colroux. Imagine que o povo falava esse nome direito. Nunca, né? Então ficou seu Emílio Curu. Pois, tô te contando.
Emílio Curu. E aí, ele fazia uns serviços de estar comprando, as coisas eram importadas, não tinha muito comércio na região, coisas de qualidade também era diferente, né? Então ele comprava e pagava também os fornecedores lá da Europa, sabe? Então, como ele tinha bastante dinheiro, ele viajava bastante. Ele passava um tempo lá na Europa, pagando, comprando. E quando ele voltava, só que ele não ia só com o dinheiro dele. Então, você precisava de alguma coisa de lá, você não tinha dinheiro para ir até lá, você dava o dinheiro para ele. Quando ele ia, ele comprava, pagava e trazia de volta, né, para você. E aí, ficou que quando ele chegava, ele chamava você lá e ó, prestava a conta tudo certinho. Din-din por din-din, tintim por tintim ali. Nunca ninguém pegou um erro de conta dele, né? Mas também esse homem caiu nas graças do povo, menina. O que aconteceu? Como ele era todo certinho, e ele não emprestava dinheiro. Ele não emprestava. Se ele emprestava dinheiro para você, ele dizia assim, agora você vai ter que me pagar. Mas você vai ter que me pagar com juro. Mas veja o tipo desse homem. Pois é, ele não emprestava dinheiro assim por, né, qualquer coisa. De bondade, não era de bondade. Não, ele pagava, ele falava, eu te empresto, mas você vai ter que me pagar juro ainda aí por cima. Quando ele fazia isso, o povo dizia assim, mas ó, que mão de vaca que ele é, e não empresta dinheiro pra gente, quando vou pedir ele não empresta pouco, né? Então ele ficou, seu Emílio Curu ficou conhecido como muito mão de vaca também. E aí, o povo aqui de Ponta Grossa, você sabe como é que é, né? Já não gosta de fazer uma piada. Coitado desse homem. Caiu na piada do povo, sabe? Como é que ficou? Diz que o povo conta por aí, né? A gente não sabe bem se é tudo verdade, se tem um pedacinho, né? Mas que o termo curu existe, a gente sabe, né? Pois diz que ele recebia as pessoas para fazer esse acerto de conta, sabe? Do dinheiro que estava emprestado. Diz que ele recebia as pessoas de noite na casa dele, com as velas tudo apagada. Meu Deus do céu. No escuro. Para não gastar as velas, certo? Para não gastar as velas, menina. Mas era muito curu esse velho. Pois, ó, tô te falando. Diz que era para não gastar as velas, que era para não gastar o óleo do candeeiro, para pôr lá, né, para não gastar muito. Dizem por aí também que até ele fazia isso de ser à noite, no escuro, porque diz que ele baixava a calça, menina do céu. Não acredito. Mas não é para isso que você tá pensando? Não, por que era? Para não gastar o fundo da calça, menina, para não começar a gastar demais aqui. Pense só se o homem ia fazer uma coisa dessa. Meu Deus do céu. Importante do jeito que era, mas caiu na graça do povo e ficou o nome dele. Então, quando a gente fala, igual você falou, né, pôs-se num povo curu, a gente usa essa palavra, curu, porque é do sobrenome do homem, menina. Nossa Senhora, mas que era hoje, oi? Assim, ó, com as coisas, não gastava vela, não gastava óleo. Diz que até a calça tinha medo de estar gastando para não ter que comprar outra nova. Mas ficou na cidade aí esse termo e até hoje a gente usa, né? Ih, você usa, que esse homem curu, Deus o livre, guarde. Pense só. Mas você sabe, essa história do curu que eu te contei, não foi minha avó que contou, não foi. Não. Eu li nesse livro aqui, ó. Pois olha, a história que eu te contei, eu li nele também. Ah, mas não acredito. Você acredita? Então, deixa eu mostrar para todo mundo lá também, ó. Então, a história, essas histórias que nós contamos, que foram adaptadas por mim e pela professora Patrícia, foi deste livro aqui, de Como Aconteceu, da professora e historiadora aqui de Ponta Grossa, Maria de Lourdes Osternac Pedroso. Ela escreveu este livro aqui e também o livro de Como Aconteceu 2 e alguns outros livros também que ela tem publicado, certo? E tudo isso, essas histórias que nós temos
ainda hoje, que nós contamos, que as nossas avós nos contam, e que é folclore, é tradição da nossa cidade, elas fazem parte do patrimônio imaterial. Então são essas lendas, esses contos que vai passando de boca em boca, de geração em geração, que fazem parte da nossa cidade, assim como o termo curu é um termo de patrimônio imaterial da nossa cidade. O olho d'água São João Maria, que tem lá em Uvaranas, essa é crença de que ele é um lugar abençoado. De fato, houve um monge que veio para Ponta Grossa, que abençoou o local, porque ele era um religioso de verdade, né? Então, ele abençoou o local e passou-se de geração em geração essa história de que ele fazia milagres na região, de que ele curava as pessoas e tudo mais. Se tudo que é falado é verdade, assim como da história do curu, se tudo que é falado é verdade, a gente não sabe. Mas que essas coisas aconteceram e existiram, isso sim, ok? Então, vejam lá ó, na telinha sobre o que nós conversamos hoje na nossa aula. Então, o tema da nossa aula de hoje eram patrimônios materiais e imateriais de Ponta Grossa. O nosso objetivo da aula era reconhecer a importância da preservação da memória dos patrimônios naturais, materiais e imateriais como reconhecimento da identidade cultural do povo pontagrossense. E agora a prof vai colocar para vocês algumas fotos para vocês conhecerem. Então vejam só, lá na telinha. Aí é um lugar onde tem o olho d'água, né? Que ele fica ali atrás daquela paredinha laranja que vocês estão vendo ali. Então ali tem realmente uma fonte, tem um olho d'água, mas reparem ao redor que ela tem várias imagens de santos, tem muitas velas, tem muitas fotos de pessoas que vão lá pedir a proteção com a água, ou pedir a proteção do monge São João Maria, ou de várias outras crenças, né, com relação à história que tem nesse lugar, certo? E aqui também, vocês inclusive têm na atividade de vocês essa definição do que é o patrimônio cultural. Então, patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo. Está presente em todos os lugares e atividades, nas ruas, em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos museus, escolas, igrejas e praças, nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar, nos livros que escrevemos, na poesia que declamamos, nas brincadeiras que fazemos, nos cultos que professamos. Ele faz parte do nosso cotidiano, formas de identidades e determina os valores de uma sociedade. É ele que faz ser o que somos. Então, a história de Ponta Grossa é repleta de patrimônio cultural, patrimônio imaterial, né? Então, não são só os lugares que fazem parte da nossa história, e sim tudo aquilo que nós fazemos, a tradição de sentar para conversar, tomar um chimarrão, contar os causos da vida. Isso é uma tradição aqui de Ponta Grossa, é um patrimônio imaterial, é um patrimônio cultural da nossa cidade, certo? E mais uma vez para vocês a foto do livro de Como Aconteceu, que é um livro somente de causos aqui de Ponta Grossa. Então tem a lenda do João Maria, tem a história do curu aqui de Ponta Grossa também, e várias outras, de uma mulher que assumiu os negócios do seu pai, né? De professores aqui de Ponta Grossa também. Quem tiver curiosidade pode estar vendo nesse livro alguns dos outros causos que a nossa cidade tem, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Da participação da minha comadre aqui, da professora Patrícia, que veio nos alegrar com a sua presença e com a sua contação de histórias aqui também. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço esse convite. A hora que vocês quiserem, pode me chamar que eu venho aqui para tomar um chimarrão e para aprender nessa aula maravilhosa de Você Vem Aprender. Adorei, muito obrigada. Obrigada a você, prof. Espero que vocês tenham gostado, crianças. Tchau! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, eu sou o Gustavo e essas são minhas rimas do sorvete. Meu nome é Natan, eu estudo na Escola Maria Laura Pereira e estou no 3º ano A e essa é a minha atividade de artes. Meu nome é Sandro Alex de Oliveira, moro 2 quadras da Escola Zair. Moro ao lado do posto de saúde Aurélio Grotti, em frente à escola, o campo de futebol Society. Esse é meu trajeto até a escola.